noite. Ai, galera, peraí, deixa eu me recompor aqui. Ai, pronto, desisti do carro aula passada, tentei canhão, agora tá difícil, não adianta. Ou eu acordo mais cedo, tem que tomar vergonha na cara, ou não dá mais pra dar aula não. Mas eu arrumo tudo isso, pode ficar tranquilo. Pronto, recuperei. Vamos lá então, já aproveitando a deixa do canhão, a gente vai falar do último assunto da nossa cinemática e do nosso lançamento, que é o lançamento oblíquo, é o lançamento inclinado, né? Esse estudo ele fazia muito sentido quando a gente estava falando de dar tiro de canhão, exatamente a mesma ideia que eu tentei fazer agora, chegar aqui com o canhão, acabou não dando muito certo. Mas a ideia de dar tiro de canhão é mais ou menos essa. Se você pegar o seu canhão e mudar a inclinação, você pode atirar ou totalmente para cima e cair em você, que não é uma boa ideia, não é? Ou totalmente na horizontal e cair quase que no seu pé lá na frente, que também não vai ser uma boa ideia. Então você tem um leque muito grande, né? Várias opções aqui para você escolher. Então o primeiro ponto importante aqui pra gente é que a gente tem uma velocidade inicial, mas se eu quiser fazer essa bala de canhão ir mais longe ou não tão longe assim, eu posso mudar esse ângulo aqui, ó. Tem um ângulo θ, beleza? E as informações que o exercício vão cobrar, aliás, os exercícios vão cobrar de vocês, vão ser essas daqui, ó. Que por sinal, você já viu na aula passada, de lançamento horizontal. Ó, eu vou ficar aqui na frente, cobrir todo o lançamento, todo não, só metade. Isso daqui você já viu. É lançamento horizontal. Essa parte aqui você já estudou. A gente só completou o movimento. Beleza? Então a primeira coisa aqui, ó, é o delta x. É o quanto isso aí vai andar na horizontal. E além disso, os exercícios também vão cobrar esse tanto aqui, ó. Que detalhe que é esse? Boa! A altura. Delta y. Hzão. Tanto faz. Legal? Ponto importante aqui que você tem que lembrar é que toda essa coisa aqui está sujeita ao G da gravidade. Você já viu um monte de coisa parecida na aula passada, não é? Então aqui, ó, mais uma vez, a gente vai separar isso daqui em eixo Y. E aí você sabe qual o movimento que essa bala de canhão tem no eixo Y? Só subir e descer? Sabe? Claro que sabe. Movimento uniformemente variado. Já volto aqui, vou deixar uma linha aqui pra gente conversar melhor, tá? No eixo X, você sabe qual movimento essa bolinha tem, essa bola de canhão? Claro que sabe. Não tem atrito com o ar, não tem G da gravidade na horizontal, não tem nada que ajude, mas também não tem nada que atrapalhe essa bola de canhão. Ela vai manter o movimento dela até o final. Ela vai manter a velocidade dela até o final. Movimento uniforme, uniformemente variado. Beleza? Tranquilo? Tá bom. Ponto onde você pode se atrapalhar aqui é a orientação. Lembra que na metade do nosso trajeto, lá na aula passada, no lançamento horizontal, a gente adotou um eixo com o X para a direita e o Y para baixo? Lembra disso? Lembra, legal. Agora, aqui não seria muito legal, não quer dizer que isso é uma regra, mas não seria muito legal orientar isso tudo para baixo como positivo. A gente costuma orientar para cima. Costuma-se orientar para cima. De novo, não é uma regra. Costuma-se, tá? Orienta para cima o Y, para a direita o X dessa forma. Tá aqui? Y e X orientados, tá? Por quê? Porque eu oriento Y seguindo a minha velocidade, porque ela vai mudar, ora ela é positiva, ora ela é negativa, não é isso? Ora ela é positiva a favor do Y, ora ela é negativa, ora que a bolinha está caindo. E o G? O G está sempre para baixo, então a nossa orientação segue a velocidade inicial, que facilita muito a nossa vida. Combinados? Tranquilinhos? Beleza, então. Então aqui, ó, a aceleração no eixo Y, quanto que é? Y, boa, G da gravidade, tá,
Qual o valor disso? Mais 10 ou menos 10? Se eu tivesse um valor... Ficou feio esse Y, né? Vou colocar um Y bonitinho aqui. Pronto, agora tá lindo. Qual que é o valor? Dá uma olhada na sua orientação. Orientação para cima e o G para baixo. Então aqui, ó, a aceleração no eixo Y vai ser... Pronto, menos G. E a aceleração no eixo X? Não tem. Movimento uniforme, a velocidade mantém-se constante. Combinados? Beleza, então. Pontos importantes aqui, ó. Pontos que você não tem como ser cobrado no vestibular diretamente. Dificilmente o cara vai chegar para você e falar, ó, isso é verdade. Mas isso aparece no meio do enunciado para vocês, no meio da resolução do exercício. Por exemplo, ó. A bala de canhão chegou aqui em cima, o que vai acontecer no ponto mais alto? Ela está subindo, ela para de subir para começar a descer, concorda? Para de subir para começar a descer. Posso dizer que a velocidade lá em cima é zero? Não. Porque a gente tem agora, ó, duas velocidades. Uma velocidade no eixo Y e uma velocidade no eixo X. Qual velocidade lá em cima você está falando que é zero? Se for a velocidade no eixo Y, então tá aqui, ó, na altura máxima, a velocidade no eixo Y, aí sim é zero. Ele para de subir para começar a descer. É zero. E a velocidade no eixo X? Sei lá qual é a velocidade no eixo X. Eu só sei que ele deve ter alguma velocidade aqui que a gente não calculou. Mas é diferente de zero. Combinados? A velocidade no eixo X, ela permanece sempre a mesma. Tranquilinhos? Tranquilinhos. Então tá bom. Quer que eu anoto? Tá bom. Vou anotar, não tem problema. Velocidade no eixo X é sempre constante. Combinados? Beleza, então. Já sabe essa dica legal, tá bom. Outra dica, se essa bolinha levou 1 segundo para subir, quanto tempo ela leva para descer? Beleza, pensa comigo. Ela levou 1 segundo porque o G tá puxando essa coisa para baixo, não é? Legal. Ela vai levar 1 segundo também para cair, por quê? Porque o G continua puxando essa coisa para baixo. Então ela fez a bolinha parar e ganhar velocidade de novo até o chão. 1 segundo para desacelerar, 1 segundo para acelerar. Então o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. E se você quiser o tempo total? Somos 2. Se eu não tenho os dois, faz esse vezes 2, não é isso? Resolve o seu problema. Ou esse vezes 2, tanto faz, você consegue o tempo total. Também tranquilinho até aí? Então tá, deixa eu só destacar isso daqui, ó, que são pontos extremamente importantes na resolução dos nossos exercícios. Você vai ver que a gente vai usar isso daí nos exercícios que a gente vai fazer desse assunto, tá? E isso daí é bem cobrado indiretamente, como eu falei pra você, dificilmente o cara vai cobrar isso aqui pra você, tá bom? Tudo bem então? Tranquilinhos? Então só para resumir rápido aqui, ó, eixo Y, movimento uniformemente variado, eixo X, movimento uniforme. Pontos importantes, na altura máxima, no ponto mais alto, velocidade no Y é zero, toma cuidado com esse detalhe, no Y e no X não muda, vai continuar sempre a mesma velocidade. E aí para terminar, o tempo de subida e o tempo de descida são exatamente idênticos, são iguaizinhos. Combinado? Vamos ver como é que isso daí é cobrado nos vestibulares? Dá uma olhada no enunciado aí. Vai lá. Uma bola é lançada verticalmente para cima com velocidade de 18 metros por segundo por um rapaz situado em um carrinho que avança segundo uma reta horizontal a 5 metros por segundo. Depois de atravessar um pequeno túnel, o rapaz volta a recolher a bola, a qual acaba de descrever uma parábola, conforme a figura. A altura máxima H alcançada pela bola e o deslocamento horizontal X do carrinho valem respectivamente quantos metros? Legal, galera. Você já viu aí que tem letra A, B, C, D e E? Não precisa se preocupar com essas alternativas, porque olhar essas alternativas não ajuda muito, né, em termos de poder eliminar alguma alternativa ou não. A gente não tem ideia do que acontece aí em termos de valores, então, nesse caso, não precisa nem tentar eliminar, tá, valores, alternativas. Então, vamos primeiro entender o que está acontecendo. Você já viu aí no desenho que aparece lá no enunciado que tem um desenho um pouquinho diferente do vetor. Eu falei para vocês que tinha uma velocidade só, mas comentei que a gente podia separar essas velocidades em duas outras velocidades. Uma é do cara parado em cima do skate, com o skate andando, o cara tá em cima do skate. Aí ele pega a bolinha e joga para cima e essa bolinha cai de volta na mão dele.
Só que todo esse conjunto está andando sobre o skate. Então quando ele solta, quando ele joga a bolinha não vai fazer só esse movimento, porque antes de sair da mão dele, ela também tem uma velocidade horizontal, a velocidade para a direita, que é a velocidade do skate, que é a velocidade do cara, que é a velocidade da bolinha. Então vamos fazer uma composição, vamos juntar essas duas velocidades. Essa bolinha vai subir, o cara continua andando, ele passa por baixo do túnel, a bolinha passa por cima do túnel e a bolinha cai exatamente na mão dele, porque os dois mantêm a mesma velocidade horizontal. Combinados? Combinados? Legal. Então ele pede pra gente descobrir duas informações. Qual é a altura, deixa eu colocar aqui, qual é a altura máxima que essa bolinha chega, beleza, qual é a altura máxima, e qual o deslocamento no eixo X. É isso? Quantos metros esse cara andou até a bolinha voltar para a mão dele e qual foi a altura máxima que essa bolinha chegou. Legal, então. Vamos lá. Lembra comigo, então. Eixo Y, movimento uniformemente variado, porque tem a aceleração da gravidade. Tem o G apontado lá para o centro da Terra. Eixo X, movimento uniforme, porque não tem atrito, porque não tem nada que atrapalhe nem que ajude a bolinha nesse ponto. Beleza? Beleza, então. Vai, me ajuda a pensar. Vai. Pense em alguma coisa aí. Se eu quero saber essa altura máxima, vou trabalhar com eixo Y. Legal. Eixo Y. Eu sei que se essa bolinha chegou aqui em cima, a velocidade dela não é totalmente zero. Mas eu sei que na altura máxima, a velocidade no eixo Y é zero. Eu tenho a velocidade inicial e eu tenho a velocidade final. Dá para descobrir o tempo que essa bolinha demorou para subir. Porque se eu tenho o tempo de subida, eu tenho o tempo de descida. Com esses dois tempos, legal, dá para descobrir a altura máxima. Boa. Vamos fazer isso então? Então, primeira coisa, descobre o tempo de subida. Depois, se o seu tempo de subida é o seu tempo de descida, porque eles são iguais. Depois a gente descobre a altura. Legal. Pensa nas equações lá. Eu tenho velocidade inicial, velocidade final, a aceleração da gravidade e eu quero descobrir o tempo. Velocidade inicial, velocidade final. Velocidade inicial, velocidade final. Tenho a aceleração e quero descobrir o tempo. Tá aí, ótima equação. Só para reforçar, estamos falando do eixo Y. Beleza, então. Qual que é a velocidade no ponto mais alto? Velocidade no ponto mais alto, ó lá. Ó, já adaptei. Isso aqui é tempo de subida. Já adaptei a equação. Velocidade lá no ponto mais alto, 0. Velocidade inicial, 18, boa, 18. G da gravidade. Bom, você já viu que eu não orientei, mas eu chamei isso daqui de positivo. 18 para cima, positivo. Isso quer dizer que o G para o centro da Terra vai ser negativo. 10, tempo de subida, beleza. Passa esse 10t para o outro lado. Então a gente tem aqui tempo de subida, então vale, só passar o 10 dividindo agora. 18 por 10 vai dar 1,8 segundos. Ótimo. Então essa bolinha fica 1,8 segundos subindo. 1,8 segundos descendo. Tempo de subida igual tempo de descida. Outra informação. Depois, se a gente precisar, a gente calcula isso aí. Vamos descobrir qual é a posição dessa bolinha quando o tempo for 1,8 segundos. Lembra? 1,8 segundos para subir, ela vai estar na posição máxima. Quero saber quantos metros essa bolinha andou. Então, vou escrever assim, ó. Sorvetão, de novo, eixo Y, ó, passei o S0 mais uma vez lá pro outro lado, ficou S menos S0, V0T mais a T quadrado por 2. Vamos transformar? Vamos. Posso riscar isso daqui e escrever H, posso escrever a altura, posso colocar aqui um Y, posso colocar aqui um G, e aqui, ó, lembra? Menos G, né? Velocidade para cima, G contra a trajetória para baixo. Quantos metros? Não sei, se a gente soubesse, já tinha respondido. Então, eu vou colocar aqui, H. Qual a velocidade inicial no eixo Y? 18. Quanto tempo essa bolinha fica subindo? 1,8. Menos G, 10. Deixa eu colocar esse 2 um pouquinho para cima aqui. Tempo de subida, 1,8 de novo, ao quadrado. Tudo isso por 2. Tranquilinho? Então, a gente tem aqui essa altura, 32,4, isso daqui vai dar 16,2
Então essa altura, que no nosso caso vai ser a altura máxima, vai ser de 16,2 metros. Você viu que eu passei rápido pela conta aqui, tá? Depois você treina um pouquinho, beleza? Mas o que interessa pra gente aí é a altura máxima. A gente já respondeu uma boa parte, já consegue eliminar algumas alternativas. Até aqui tá tranquilo? Então essa bolinha vai subir 16,2 metros. Fechou? Fechou, beleza. Qual que era a segunda parte mesmo? Já descobri esse, falta descobrir o ΔX. Quantos metros essa bolinha andou na horizontal? Vamos lá então? Esquece o eixo Y agora, o que interessa pra gente é o eixo X. É o eixo X. Tá? E aí eu vou fazer o quê? Tenho velocidade no eixo X, tenho o tempo que essa bolinha, olha o eixo X, o que que é? É desse ponto do começo até esse ponto no final. É tudo isso daqui. É 1,8 segundos subindo, 1,8 segundos descendo. São 3,6, já somei tudo, 3,6 segundos. Tudo bem? Esse é o tempo total. Então tá bom. Velocidade. Vou escrever aqui, ó, o tempo total, 1,8 na subida, mais 1,8 na descida. Então esse tempo total, 3,6 segundos. Beleza? Legal, então. Se eu tenho a velocidade no eixo X, quero descobrir o quanto ele andou no eixo X e tenho o tempo, tá fácil, né? Essa velocidade é constante, velocidade média. Eixo X aqui, ó, já tá separadinho pra gente. 5, vou descobrir o ΔX. ΔT, 3,6. 3,6. É isso? Tudo bem? Legal. Isso daí vai dar ΔX, 5, 2, 10, 18 metros. 18 metros. Belezinha? Tranquilinho? Dá uma olhadinha de novo nas alternativas lá. Vamos ver se a gente chegou numa resposta? Vamos lá. Vai. Primeira alternativa que aparece aí, alternativa A, 16,2 metros e 18 metros. É isso? Interessante? Então tá bom. Alternativa A. Beleza? A de Iron Maiden. Tchau.